Pai de graça, te agradecemos o privilégio que temos de estarmos na tua presença, reconhecemos que só o Senhor é Deus, conforme temos cantado. Ó Pai, eu te peço que nesse momento haja entre nós um espírito de reverência, a ministração da tua santa, da tua perfeita, da tua infalível e soberana palavra de Deus. Mas assim como queremos reverenciar a tua palavra, queremos também que o teu Espírito tenha liberdade entre nós, liberdade para nos instruir, liberdade para nos corrigir, liberdade para falar ao nosso coração, e que em nome de Jesus não sejamos mais as mesmas pessoas. Nós oramos por espírito de revelação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amados, hoje, dentro da nossa série de adoração, eu quero trabalhar o seguinte tema: a adoração é em espírito, passa pela alma e é expressa no corpo. É claro que para que você entenda isso, é necessário que nós partamos de um ponto inicial, do entendimento de que o nosso ser é um ser triuno, conforme Paulo nos ensina, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, ele faz uma menção ao fato de que existem três partes que compõem o nosso ser, a nossa pessoa: espírito, alma e corpo. Todo ser humano possui espírito, alma e corpo. No versículo citado por mim, o apóstolo Paulo diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, para que sejais encontrados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Paulo então está falando aos Tessalonicenses que nós devemos nos encontrar íntegros quando Jesus Cristo voltar para nos buscar. É importante então, inclusive, e de maneira introdutória, antes de começar a explanar os pontos da mensagem, para que você então tenha as ferramentas necessárias para o entendimento do nosso tema hoje, você entender qual é a diferença de cada uma dessas partes do nosso ser. Diga assim: eu sou um espírito, eu possuo uma alma, e diga assim: eu habito em um corpo. Então olha aqui para mim, nós somos espírito, e nós podemos falar isso, porque nós aqui somos igreja. Se você nasceu de novo, você agora possui o Espírito Santo de Deus morando dentro do seu coração. Por isso que quando Jesus estava conversando com Nicodemos, um mestre da lei, no capítulo 3 do livro de João, Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos pergunta a Jesus: como sendo eu velho, vou voltar ao ventre materno? Tendo em vista que nós reconhecemos a sabedoria de Nicodemos, nós sabemos que essa foi uma pergunta um tanto quanto retórica. Não passou pela cabeça de Nicodemos que Jesus estivesse supondo uma possibilidade de um adulto voltar ao ventre materno. O que Nicodemos estava querendo dizer é que verdadeiramente para ele seria inconcebível o entendimento da expressão nascer de novo. É nesse contexto que Jesus vira para Nicodemos e ele diz: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Quando pela nossa mãe nós fomos concebidos e viemos então a esse mundo, nós nascemos da carne, mas a partir do momento em que arrependemos do nosso pecado e que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nesse momento então nós nascemos no Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo ele nos ensina em tantos textos, em tantas epístolas, de que as coisas espirituais elas são discernidas espiritualmente. Por quê? Porque o espírito de alguém que não nasceu de novo está morto. Por isso então que nós temos uma expressão no Novo Testamento de que o nosso espírito necessita ser vivificado. Ou seja, o nosso espírito precisa de receber vida, é o sopro da vida. Por quê, irmãos? Porque Deus havia criado o homem, mas quando o pecado entra na humanidade, o homem então perde o seu acesso à presença de Deus. E é por isso que então Jesus Cristo vem à terra
para reestabelecer o acesso do homem a Deus. E como que isso funciona? Claro que nós estamos em uma geração em que, quando nós ouvimos rádio, em sua maioria nós estamos no nosso carro. Mas se você lembra, e claro que no carro também a gente faz isso, a gente sintoniza a frequência correta. Mas se você lembra do aparelhinho de rádio, você se lembra que é necessário que uma frequência seja conectada de maneira correta, para que haja a sintonia por intermédio das ondas de rádio, para que você consiga ouvir uma rádio em específico. Por quê? Porque para você ouvir aquela rádio, você precisa estar sintonizado na mesma frequência. Você sabe por que algumas pessoas não ouvem a Deus? Porque elas não estão sintonizadas na mesma frequência de Deus. Agora, pastor, como que alguém está sintonizado na mesma frequência de Deus? Veja bem, a Bíblia diz que Deus é espírito. Portanto, só há como ouvir a voz de Deus se você também for um espírito. E é por isso que nesse contexto, quando nós nascemos de novo, o nosso espírito ganha vida e agora nós temos condição de ouvir a voz de Deus. É por isso que muitas vezes não tem como você explicar algumas coisas que você vive com Deus para pessoas que não nasceram de novo. É claro que para essas pessoas nós testemunhamos, nós pregamos o Evangelho. Eu só estou te contando que existem algumas experiências que, como cristãos, nós temos, que até se nós tentássemos explicar da maneira mais didática possível, mesmo assim as pessoas não entenderiam. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas são discernidas no Espírito. Então, você hoje, após ter nascido de novo, é um ser espiritual. Agora, mesmo sendo seres espirituais, nós possuímos uma alma. A nossa alma, e inclusive eu mencionaria isso também no meio da palavra, a nossa alma, ela possui 3 funções. É aquilo que nós chamamos de mente, vontade e emoções. Sabe o que está lá na sua alma? Na sua alma está a sua mente. O que é mente? Mente é o centro dos pensamentos. Mas na sua alma também tem a sua vontade, que é o seu desejo. Tem dia que você tem desejo de fazer uma coisa, e tem dia que você não tem desejo de fazer outra coisa. Ou seja, você é um ser que possui vontades próprias. E graças a Deus, você sabe que você, como um ser espiritual, precisa aprender a dominar as suas vontades. Por quê? Porque você possui alma, mas você não é alma, você é espírito. Agora, vem comigo. Mente, centro de pensamentos. Vontade, centro de desejos. E por fim, emoções. Emoções é o centro dos nossos sentimentos. Irmãos, emoções é uma coisa tão linda, porque são as emoções que dão cor à vida. A vida é colorida por causa das emoções. Tem dia que a gente está triste, tem dia que nós estamos felizes. E é isso que traz uma dinamicidade para a vida humana. Agora, além de tudo isso, você está me vendo, você está se relacionando comigo, não no nível da alma, você não sabe o que se passa aqui dentro, muito menos no nível do espírito. Nós nos relacionamos com o mundo por intermédio do nosso corpo. O corpo, ele possui instintos. O corpo é aquele que nos permite nos locomovermos. Assim como também o corpo, ele tem algo que nós chamamos de sensação, ou os 5 sentidos. Você tem a visão, o olfato, o paladar, o tato, isso é corpo. Por outro lado, você tem instintos, por exemplo, instinto de defesa. Deus criou o ser humano com instinto de defesa. Deus criou o ser humano com instinto sexual. E Deus criou o ser humano com instinto de sobrevivência. E, por exemplo, quando o pecado vem, sabe aonde o pecado é colocado na natureza do homem? Na carne, no corpo. O que o pecado corrompe é o corpo do ser humano. Por isso que está escrito na palavra de Deus, que quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino, nós ganharemos um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo que não foi contaminado pelo pecado. Sabe qual é a prova que o corpo foi contaminado pelo pecado? Exemplo, Deus nos cria com instinto de defesa. O que o pecado faz com instinto de defesa? Violência. Deus nos cria com instinto sexual.
O que é que o pecado faz com o instinto sexual? Promiscuidade. Deus nos cria com um instinto de sobrevivência. Por exemplo, instinto de sobrevivência, nós podemos até falar sobre o fato de que nós precisamos de nos alimentarmos. Nós comemos, nós bebemos, assim como também nós defecamos. E o instinto de sobrevivência, então, é você comer e beber. Mas o pecado traz a glutonaria, o pecado traz a bebedice, os prazeres através daquilo que entra dentro de você. Por quê? Porque o pecado contamina o corpo. Então, vem comigo. Essa é uma aula sobre o seu ser. Você é espírito, você possui uma alma e você habita em um corpo. Quando vocês estão comigo na linha de raciocínio, estou fazendo só o pano de fundo. Amém. Agora, quando o assunto é adoração, pode voltar lá no primeiro. Quando o assunto é adoração, a Bíblia diz que a adoração, ela acontece em um lugar, no Espírito. Eu citei João 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. Agora eu vou citar João 4. A conversa de Jesus com a mulher samaritana. Quando você olha para aquele texto que é lindo, maravilhoso, que inclusive nos dá uma aula de como evangelizar alguém. Se você fala assim, pastor, às vezes eu tenho dificuldade em evangelizar alguém. Eu falar de Jesus para alguém que não conhece. Então, olha para a história de João capítulo 4. Inclusive aqui, na nossa igreja, se você quiser, você pode ouvir uma palavra que nós ministramos, que está no nosso canal do YouTube, que se chama Uma Aula de Evangelismo com Jesus. Eu falo sobre João capítulo 4. Mas, lá no verso 23 e no verso 24 de João 4, Jesus vira para a mulher samaritana e ele diz assim, olha, sabe como os adoradores devem me adorar? Os adoradores devem me adorar em espírito, em verdade. Ou seja, o que é que isso significa? Que não é porque tem alguém que está, por exemplo, expressando algo visível, que quer dizer que ele esteja adorando. Você pode muito bem se tornar um expert em fingir sensações. Você pode muito bem se tornar um especialista em fazer um teatro gospel, um teatro evangélico, aonde, qual que é a pior tragédia da vida cristã? É quando tem uma pessoa que se preocupa muito mais com uma performance do que com a essência. Que Deus nos livre de sermos um povo barulhento e não sermos um povo de verdade. Que Deus nos livre de quando nós adorarmos a Deus, termos aqui muito barulho e não termos a presença dEle. Porque do que adiantaria fazermos barulho, pirotecnia ou qualquer coisa que você vier à sua cabeça, se verdadeiramente nós não percebermos o fluir do rio de vida. Então, Jesus nos ensina que a adoração, ela é aqui, ela é no interior. Deus sabe se você está adorando, a pessoa que está do seu lado, não. Agora, a minha proposta hoje é ampliar o seu entendimento, te mostrando na palavra de Deus, que essa mesma adoração, que é sim, em espírito, ela também passa pela alma, e ela sim, a verdadeira adoração que ocorre em espírito, ela é expressa no corpo. O fato dela ser expressa no corpo, não quer dizer que a adoração é no corpo. Tudo que Deus faz, diga assim comigo, tudo que Deus faz, é de dentro para fora. Fala assim, tudo que o inimigo faz, é de fora para dentro. Você lembra quando o diabo tentou Eva a comer do fruto proibido? Estamos no começo de Gênesis. Qual foi o relato de Eva? Nossa, esse fruto aí é um fruto agradável aos olhos, desejável, para dar entendimento, é uma fruta boa para se comer. Ou seja, a tentação, irmãos, é de fora para dentro. Você vê, e aí você fica tentado por aquilo que você vê. Tome muito cuidado, porque a tentação sempre é de fora para dentro, porque tudo que o diabo faz é de fora para dentro, mas tudo que Deus faz é de dentro para fora. Então não quer dizer que o que Deus está fazendo não vai ser
expresso. Será sim. O que acontece lá dentro, depois é expresso para fora. Então, eu quero trazer aqui para você algumas considerações, 3 considerações. Eu quero falar sobre a adoração que é espírito, eu quero falar sobre essa adoração que passa pela alma e essa adoração que é expressa no corpo. Então, para você que gosta de tomar nota, vamos para o ponto 1. Em primeiro lugar, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem são aqueles que adoram em espírito? A Bíblia nos diz a respeito de 2 tipos de pessoas que adoram o Senhor Espírito. Quantos querem adorar o Senhor Espírito? Eu quero adorar o Senhor Espírito. Em primeiro lugar, aqueles que adoram o Senhor Espírito são os limpos de coração. Diga comigo, limpos de coração. O que isso significa? Que se verdadeiramente você deseja ser um adorador, você precisa buscar na sua vida ter um coração puro. Talvez se o Senhor te trouxe aqui hoje, o Senhor te trouxe para Ele começar um processo de limpeza no seu coração. A Bíblia diz, no Sermão do Monte, Jesus estava ensinando os seus discípulos e Ele disse: bem-aventurados, macários, são os limpos de coração. Sabe por quê? Porque eles verão a Deus. Se você deseja ver o Senhor, você precisa ser limpo de coração. Eu gostaria, inclusive eu vou projetar aqui alguns versículos, como hoje, irmãos, eu vou ler uns 78 versículos, estou brincando, mas nós vamos ler muitos versículos. Se você quiser, você anota a referência e a gente projeta aqui, tá bom? Domingo que vem, você não vai ver na projeção não, domingo que vem nós vamos abrir a Bíblia e você vai acompanhar comigo na sua Bíblia, porque hoje é aula, tá bom? É diferente. Então anota a primeira referência e Ed, pode ter liberdade para colocar aqui, tá bom? Salmos 51, verso 10. Então para você que está anotando, primeiro ponto da mensagem, quem são aqueles que adoram o Senhor em espírito? Em primeiro lugar, são os limpos de coração. Anota a primeira referência, Salmos 51, 10. Amados, nós precisamos de aprender a fazer essa oração do salmista. A palavra do Senhor diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Diga assim: cria em mim, Senhor, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe o que significa isso? Que você pode sim ter dentro de você um espírito inabalável. Um espírito que mesmo no dia mau, mesmo no dia da luta, você continua perseverando e crendo que o Senhor é poderoso para fazer. Que o Senhor nos dê um espírito inabalável, amém, irmãos? Posso contar o que aconteceu precioso hoje no culto, pela manhã? No nosso culto hoje de manhã, nós demos a oportunidade de um irmão aqui, que congrega conosco, dar um testemunho de um milagre que ele viveu na casa dele. O irmão Fabiano estava aqui hoje, testemunhando. Há mais ou menos um ano atrás, o Fabiano me procura. Ele recebe a notícia que o pai dele havia sido diagnosticado com câncer. E ele falou: pastor, eu preciso de ajuda. Irmãos, nós colocamos a igreja para orar. E eu me lembro, inclusive, que no domingo da semana que nós recebemos essa notícia, no culto, nós paramos o culto, e todos nós nos levantamos. Inclusive eu me lembro que nesse culto, eu falei assim, ó, você vai dar a mão para a pessoa que está do seu lado. A igreja inteira de pé, de mãos dadas, e nós fechamos os corredores. Nós começamos a erguer um clamor pela vida do pai do nosso irmão Fabiano. Nós oramos no culto cedo, oramos no culto à noite. Eu não sei se você sabe, mas aqui na igreja nós temos um trabalho de intercessão, nós temos um grupo de pedidos de oração. Inclusive, Marcelo, semana que vem eu quero você aqui no informativo falando sobre o grupo de pedido de oração, tá bom? Então, aqui nós temos irmãos que intercedem por causas e pedidos. Irmãos, nós garramos em oração. O Senhor vai fazer um milagre na vida do nosso irmão Fabiano, do pai do nosso irmão Fabiano. E aí ele começou a ser fortalecido. E ele começou a desenvolver um espírito inabalável,
de que mesmo vendo o pai dele na situação que estava, ele não esmureceu, ele não duvidou, ele creu até o fim. E sabe o que aconteceu? Ele foi começando a receber notícias de melhora. E ele contou hoje aqui, nesse púlpito, que ele falou que ele tinha fé que ele iria testemunhar. Mas ele disse assim: eu só vou testemunhar quando meu pai estiver 100% curado. Irmãos, essa semana, os tratamentos, os processos de quimioterapia, tudo foi acontecendo, foi dando certo. Mas essa semana ele nos contou que quando o pai dele foi para uma consulta, o médico abriu o resultado de um exame e o médico assustou. Ele falou: pera aqui que tem alguma coisa que está errado. E ele pediu para que o exame então fosse repetido. Pasme, irmãos, aqui no nosso meio, nós vimos um pai de um irmão da nossa igreja ser completamente curado de câncer. Você pode aplaudir Jesus por isso? Porque nós servimos a um Deus que é poderoso para curar. Por que eu estou contando isso, irmãos? Inclusive o pai dele estava aqui no culto hoje, agradecendo a Deus. Olha aqui para mim, porque o nosso irmão nos testemunhou que ele fez essa oração: Senhor, cria em mim um espírito inabalável. Eu quero profetizar que nós teremos o espírito inabalável. Agora, nós precisamos pedir: Senhor, crie em nós um coração puro. Segunda referência, projeta para mim, segunda de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 22. Segunda Timóteo 2, 22. Aqui, nós estamos assistindo de camarote o discipulado de Paulo. Que legal. Paulo discipulando Timóteo. E ele vira então para o seu fiel escudeiro Timóteo. Você sabe, Timóteo era um jovem. Então você que é jovem, esse culto tem muito jovem nesse culto, não é verdade? Quem aqui é jovem? Levanta a mão para ver, aleluia, né? Tem gente que levantou pela fé, né? Pastor, eu ainda sou jovem, amém, Deus te abençoe. Olha aqui para mim, vem cá. Então você que é jovem, esse versículo é para você, jovem. Foge do quê? Das paixões da mocidade. Foge. Faça a coisa certa na hora certa. Se você não está na hora, não inventa moda. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. O que Paulo está nos ensinando aqui? No meio do conselho de Paulo a Timóteo, daquilo que como jovem Timóteo deveria fazer, Paulo faz uma consideração: Timóteo, você vai seguir justiça, você vai seguir fé, e é o seguinte, Timóteo, isso tem que ser vivido de coração puro. Sabe por quê? Porque é assim que aqueles que invocam o Senhor possuem ou têm. O que Paulo está falando? Que quem invoca o Senhor tem que ter o coração puro. Então, em primeiro lugar, quem são aqueles que adoram o Senhor em espírito? São os limpos, são os puros de coração. Mas em segundo lugar, quem são aqueles que adoram o Senhor em espírito? Os quebrantados e contritos. Então, conforme você está vendo aqui, são os limpos de coração e os quebrantados e contritos. São esses que adoram o Senhor espírito. Essa é a verdadeira adoração. É aquela que vem de um coração puro, que vem de um coração limpo, mas que vem também de um coração quebrantado. Deu tempo de anotar aí? Então anota essa referência e pode projetar. Salmos 34, 18. Salmos 34. Eu vou ler 3 versículos agora. Você anota aí rapidão a referência, eu vou ler. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor. De quem? Dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Irmãos, nós precisamos desenvolver um coração quebrantado. Não seja uma pessoa dura na presença de Deus. Tem tanta gente que é duro. As coisas acontecem mesmo assim, a pessoa dura. Não tem sensibilidade espiritual. Irmãos, nós precisamos clamar. Olha, na presença de Deus nós precisamos ser moles. Para a vida você tem que ser duro, mas para Deus, irmãos, Ele é o seu Pai. É para Ele que você chora. É para Ele que você é vulnerável.
Tem tanta gente que é vulnerável diante dos homens e é durão diante de Deus. Você tem que inverter. Você precisa ser durão diante dos homens, mas diante de Deus você tem que ser uma pessoa vulnerável. Irmãos, nós precisamos desenvolver quebrantamento. Sabe o que eu estava contando hoje para os irmãos pela manhã? Que um dos maiores avivamentos que o mundo viu no século passado, início do século passado, o avivamento do país de Gales, ele aconteceu quando um jovem, que inclusive foi o catalisador, o instrumento para que Deus então enviasse o seu Espírito de uma maneira poderosa no país de Gales, no século passado. Esse jovem um dia foi entrar na sala do pastor dele. O pastor dele já era um homem maduro, experiente, um homem mais velho. E para surpresa dele, quando ele abre a porta da sala do pastor dele, o pastor dele estava deitado no chão, fazendo uma oração: Senhor, me quebra, eu preciso de ti, me quebra, Senhor, me quebra, Senhor. Quando aquele jovem viu, ele falou: espera aqui, o meu pastor, eu conheço o meu pastor é um homem de Deus, meu pastor é um homem maduro, meu pastor é um homem sábio. Se ele está no chão, clamando a Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? E a história conta que ele começou a fazer essa oração, e Deus enviou um dos maiores avivamentos da história da igreja, o avivamento do país de Gales. Que nós possamos, irmãos, orar: Senhor, quebranta o meu coração, me quebra, Senhor, porque perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Isaías 57:15, a escritura diz, pode anotar essa segunda referência, Isaías 57:15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar. Olha onde o Senhor habita. O Senhor habita no seu trono, o Senhor habita no trono de glória. Mas sabe o que está escrito também? Mas eu também habito com o contrito e abatido de espírito. Nosso Deus, Ele está em seu alto e sublime trono, mas Ele também está no coração daqueles que são contritos. E por fim, Salmos capítulo 51, verso 17. Salmos 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus, sabe quais são? Vem comigo. No domingo passado nós encerramos 3 palavras, onde nós ensinamos adoração através do quê? Através do tabernáculo de Moisés, lembra disso? Irmãos, na velha aliança, os sacrifícios eram realizados, e aqui o salmista está dizendo, sabe o que é verdadeiramente um sacrifício? Sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito. Quem tem esse coração, sabe o que a Bíblia diz? Não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza quem tem um coração contrito. Sacrifício agradável a Deus é quando você tem um coração quebrantado. Isso é um sacrifício agradável a Deus. Então, número 1, quem são aqueles que adoram o Senhor Espírito? Diga comigo: os limpos de coração. Diga assim comigo: os puros de coração. E fala assim, em segundo lugar, os quebrantados e contritos. Glória a Deus. Tem gente que é tão duro que nem repete quando o pastor pede. Meu Deus do céu, misericórdia. Seja uma pessoa vulnerável na presença de Deus, amém? Amados, a adoração, ela é em espírito, mas a adoração também, ela passa pela alma. Sabe o que significa? Que mesmo essa adoração que é em espírito, irmãos, ela pode sim tocar a sua mente, tocar a sua vontade e tocar as suas emoções. Mesmo que nós não somos guiados pelas nossas emoções, nós não permitimos que a nossa vontade domine sobre o nosso espírito. Isso é um fato. Isso é ser uma pessoa espiritual.
é você não permitir que as suas emoções ou que a sua vontade determine o que você faz. Pelo contrário, é você decidir conquistar a sua vontade, decidir dominar suas emoções. Mas, mesmo assim, você pode ter uma realidade tão profunda de adoração, que ao você menos perceber, a sua mente, a sua vontade e as suas emoções também estão conquistadas pela adoração a Deus. Vamos ler alguns versículos então, que corroboram com esse princípio. Hebreus capítulo 10, verso 16. Eu amo esse versículo. Hebreus 10, 16 nos mostra algo poderoso. Sabe por quê, irmãos? Na velha aliança, aonde que o Senhor colocou as suas leis, o seu mandamento? Uma pedra. Mas sabe o que está escrito acerca da nova aliança? Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis. Hoje, a lei do Senhor não está mais escrita em tábuas de pedras, conforme outrora. Hoje, a lei do Senhor está no coração daqueles que o temem. Porque existem pessoas que carregam o temor de Deus no seu coração. E fora o fato de carregarem o temor no seu coração, sabe onde essa lei também está? A Escritura diz, e sobre a sua mente as inscreverei. Nós podemos renovar a nossa mente, de tal maneira que a nossa mente receba, seja então um lugar onde a lei do Senhor esteja dentro. Então, eu posso te afirmar que nós podemos viver uma realidade de cristianismo, aonde nós renovamos a nossa mente. Além disso, 1 Crônicas 22, 19. 1 Crônicas 22, 19. Quando eu falei 1 Timóteo, eu falei primeira. Quando eu falei 1 Crônicas, eu falei primeiro. Por quê? Porque a Timóteo foi escrita uma carta, então é a primeira carta. Mas Crônicas é um livro, então é o primeiro livro. Amém? Tem gente que fala primeira Crônicas, não, é primeiro Crônicas, é o primeiro livro. Primeiro Reis, aleluia, não sei por que eu estou falando isso, tá bom, glória a Deus. Estou em clima de escola Macares aqui, aleluia, glória a Deus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, verso 19. Olha o que a Escritura diz: disponde, pois agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor. Olha que poderoso, irmãos. A palavra do Senhor está dizendo que nós devemos dispor até a nossa alma para buscar a Deus. A adoração é espírito, mas a minha alma vai aprender a buscar a Deus também. Minha mente, minha vontade, minhas emoções também vão se render ao senhorio de Cristo. Vosso Deus, disponde e edificai o santuário do Senhor, para que a arca da aliança do Senhor, os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Diga assim: a minha alma buscará o Senhor. Salmos 63, 1. Salmos 63, 1. A Escritura diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, e a minha alma tem sede de Ti. E o versículo não termina: o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Deixa aqui, Ed, por mais um minuto. Irmãos, olha que coisa poderosa. A adoração, ela é em espírito, mas ela passa pela alma, de tal maneira, e ela expressa no corpo. Algumas pessoas chegam no nível do salmista, de reconhecer: Senhor, a minha alma tem sede de Ti, a minha alma tem saudade de Ti, e não só isso, até o meu corpo Te almeja como terra árida. Irmãos, estava falando para os irmãos hoje pela manhã, quando eu li esse versículo ontem, preparando essa ministração, eu falei: Senhor, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa de dizer: a minha alma tem sede, o meu corpo necessita,
será que nós vamos? Sabe por quê, irmãos? Louvado seja o Senhor, quando às vezes nós temos que dominar o nosso corpo. Essa semana que se passou agora, nós viemos como igreja orar todo dia 6:30 da manhã. Talvez, para uma pessoa que entra mais tarde no trabalho, isso significou você anular a vontade do seu corpo. Você acordar ainda mais cedo para estar aqui 6:30 da manhã. Louvado seja o Senhor. Agora pensa no nível que a gente chegar para talvez buscar Deus em um horário incomum, se for o caso, qualquer horário que seja, e o despertador tocar e você falar: uau, meu Deus, o meu corpo quer buscar a Deus, né? Às vezes ainda é assim: Senhor, eu vou dominar o meu corpo para buscar a Deus. Mas que o Senhor nos dê essa graça de falar: Pai, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja. Quantos querem ir para esse lugar? Eu quero ir para esse lugar. Glória a Deus por isso. Vamos continuar. Para finalizarmos esse ponto 2, Salmos 33, 21. Vamos mostrar um pouco disso nas emoções. Nele, o nosso coração se alegra. Amados, alegria é uma emoção, mas a verdadeira adoração, ela vai passar pela emoção. Nós podemos desenvolver alegria. Salmos 16, verso 11. Salmos 16, 11. A Escritura diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na Tua presença há plenitude de alegria. E na Tua destra, delícias perpetuamente. Nós podemos desenvolver um nível de experimentarmos de delícias na presença de Deus. Por quê? Porque a adoração, ela passa pela alma. E por fim, Salmos capítulo 100, verso 2. Salmos 100, 2. A palavra do Senhor diz, né, eu estava até comentando que tem um corinho muito antigo, não sei se você se lembra, na época que eu era criança, a gente cantava isso: servi ao Senhor com alegria. Quem lembra dessa música? Glória a Deus. Apresentai-vos diante dele com cântico. Quer dizer que você se apresenta com cântico. E quando você faz isso, você está servindo com alegria. Por quê? Porque você pode perceber essa adoração genuína interior e no espírito tocando a sua alma também. E por fim, terceiro e último lugar, essa adoração, ela pode ser expressa no corpo. A adoração, ela é em espírito, ela passa pela alma e ela é expressa no corpo. E agora, irmãos, eu quero caminhar com você falando a respeito de algumas expressões físicas de louvor. Diga assim comigo: expressões físicas de louvor. Ou seja, só você expressar fisicamente não quer dizer que você está genuinamente adorando. Nós não podemos afirmar nada sobre a vida de ninguém. Por quê? Porque a adoração é em espírito. Mas, se você está adorando em espírito, não tem como. O seu corpo começa a expressar a adoração que está acontecendo no seu interior. Primeira expressão física: ficar em pé. Você já percebeu que nós temos o hábito de nos levantarmos quando nós vamos adorar? Amados, porque ficar em pé na palavra de Deus, ela de fato foi realizada em alguns momentos onde nós temos pessoas estabelecendo uma postura de respeito. Até mesmo, vamos falar aqui do nosso cotidiano. Não sei se você já esteve em um ambiente onde uma autoridade adentra nesse ambiente. Já teve algum dia que você estava em um determinado lugar e uma pessoa muito importante chegou nesse lugar? O que você percebe que as pessoas, na hora, imediatamente fazem? Elas se colocam de pé. Por quê? Porque ficar em pé nos fala de respeito. Por isso que, por exemplo, falando de contexto de relação humana, quando alguém vai te cumprimentar, é respeitoso quando você se levanta para cumprimentar a pessoa, porque ficar em pé fala de respeito. Quando, por exemplo, nós
estamos aqui, começamos a louvar. Eu não estou falando que você não pode louvar sentado, não é isso. Eu só estou falando que quando nós ficamos em pé, nós ficamos por um motivo. Nós ficamos porque nós estamos respeitando aquele que está entre nós. Por quê? Então, eu quero te dar um conselho. Se nós estamos em um contexto de adoração, Deus é digno de você se colocar de pé. Ele é supremo. Ninguém, nada é mais importante do que Ele. Portanto, que nós tenhamos, irmãos, esse hábito, essa cultura de nos colocarmos de pé diante daquele que é o mais importante, o Rei dos Reis. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Oh, irmãos, todos se colocarão de pé. Um dia, todos estarão declarando que só há um Senhor, o Rei dos Reis. Por causa do nosso tempo, eu vou ler apenas essa referência, mas se você quiser anotar outras referências também, 1 Reis 8, 54 e 55, 1 Reis 8, 54 e 55, 2 Crônicas 20, 13 e Ezequiel 2, 1 e 2. Mas, uma segunda expressão física, além de ficar em pé, nós temos também a expressão de erguer as nossas mãos, levantar as nossas mãos. Irmãos, aqui na terra, existem talvez dois motivos pelos quais você levanta a mão. Quando eu falo você, um ser humano. Por exemplo, quando um policial dá voz de prisão a um bandido, esse bandido, na presença do policial, ele ergue as suas mãos. Ele ergue as suas mãos como um sinal de entrega. Ele ergue as suas mãos como um sinal de rendição. Quando nós estamos na presença daquele que é autoridade sobre nós, nós erguemos as nossas mãos para dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Assim como também uma criança, um bebê, estamos aqui celebrando o Dia das Mães. Você sabe que uma das cenas mais lindas da primeira infância é a criança que ergue as mãos, pedindo o colo do pai. Curta essa fase, se você tem bebês que erguem as mãos para pedir o seu colo. Você sabe, quando nós estamos adorando a Deus, nós podemos fisicamente expressar a nossa adoração, erguendo as suas mãos para dizer: Senhor, eu preciso do teu colo. Eu não consigo passar por isso sozinho, me carrega, Senhor. Tem hora que as nossas forças já foram embora, e nós simplesmente podemos erguer as nossas mãos e falar: Senhor, me leva. Portanto, você não precisa de erguer as mãos só quando o ministrante aqui na frente pede: erga suas mãos, fique em pé. Não, já faça isso como um sinal de alguém que está rendido, como um sinal de alguém que é dependente. Então, nessa casa, nós temos a cultura de, quando nós estamos em adoração, nós temos a cultura de erguer as nossas mãos. Tenha uma cultura de adorar com as suas mãos erguidas a Deus, porque isso é uma expressão física de louvor. Quantos podem dizer amém por isso? É por isso que eu te falei primeiro que adoração é em espírito, porque eu não quero que você simplesmente erga as suas mãos de uma maneira hipócrita, mas se você genuinamente está adorando, erga as suas mãos. Mas em terceiro lugar, uma terceira expressão física, bater palmas. Irmãos, óbvio que nós reconhecemos que bater palma é um sinal de aprovação, é um sinal de admiração. Às vezes você está em uma peça teatral e você fica maravilhado com aquilo que você assistiu, ou uma palestra que você ouviu, e às vezes é comum que pessoas aplaudam. Os aplausos denotam admiração, os aplausos denotam esse lugar de aprovação. Salmos capítulo 47, verso 1, Salmos 47, 1, a palavra do Senhor diz: pois o Senhor Altíssimo é tremendo. Verso 1,
batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. A própria palavra de Deus nos instrui para que nós possamos bater palmas. Salmos 98, verso 8, a escritura diz, Salmos 98, 8, os rios batam palmas e juntos cantem de júbilos os montes. Irmãos, nós temos a cultura de expressar também fisicamente com as nossas palmas. Além disso também, nós nos ajoelhamos. Ajoelhar-se é também, em quarto lugar, uma expressão física de adoração. Tenha o hábito de se ajoelhar quando nós estivermos juntos adorando. Tenha o hábito de se ajoelhar, porque, irmãos, ajoelhar é um sinal de humilhação. Você se ajoelha para alguém quando você está implorando algo, mas não é implorar de qualquer maneira, é um sinal de você se humilhar. Já viu? Tem humilhação maior do que quando alguém vai pedir algo de joelhos. Irmãos, diante da presença daquele que é o Rei dos Reis, nós devemos nos ajoelhar como um sinal de uma completa humilhação. Salmos 95, verso 6. Salmos 95, 6. A palavra do Senhor diz: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, não precisa de ninguém te pedir, mas quando você estiver adorando, se genuinamente você está adorando em espírito, se ajoelhe. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: vinde, adoremos, prostremo-nos. Que nós possamos nos ajoelhar diante do Senhor, aquele que nos criou. Pastor, eu não gosto de ajoelhar. Problema seu. A Bíblia manda você se ajoelhar. Venha, adore, se prostre, se ajoelhe diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É por isso que a adoração é em espírito, porque a adoração não é de acordo com a sua alma, de acordo com a sua vontade. Porque eu não gosto. Pois é, a adoração não é na alma, a adoração é no espírito. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Mas sabe o que é poderoso? Se ajoelhar é sinal físico de adorar, dançar também é sinal físico de adorar, pular é sinal físico de adorar. Estou com a minha fisioterapia em dia, graças a Deus. Amados, nós podemos nos exultar na presença de Deus. Tem hora que o rio vem e a gente cai no chão, tem hora que o rio vem e a gente começa a dançar. Irmãos, olha que coisa linda. Projeta para mim, por gentileza, Salmos 149, verso 3, Ed, na versão NTLH, nova tradução linguagem de hoje. Louvem a Deus, o Senhor, sabe como? Com danças, e em seu louvor, toquem pandeiros e liras, toquem instrumentos. Instrumentos fazem parte da adoração, e a palavra do Senhor aqui nos instrui: louvem com danças. Se você, obviamente, ao ouvir isso, se lembra da história de Davi, ao estar diante da arca, anote a referência, 2 Samuel capítulo 6, versos 13 a 16, 2 Samuel 6, 13 a 16, não precisa projetar, Ed, pode voltar. Olha aqui, amados, Davi, quando ele viu a arca do Senhor vindo, a arca apontava para a presença, ele começou a ficar tão feliz, porque ele estava diante da presença, daquele que era o amor da sua vida, ele começou a dançar de alegria, ele começou a pular de alegria. Irmãos, a cena foi tão bizarra, que a própria esposa, assistindo de camarote, falou: meu Deus, meu marido é rei, e olha o papelão que ele está aprontando. Irmãos, glória mesmo é quando um rei terreno apronta um papelão de acordo com os homens, porque está completamente maravilhado com a presença de Deus. Eu não sei se você é daquela época,
quando a gente era criança, que cantava aquela música, se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei. Quem lembra dessa música? Então fique em pé onde você está, vamos dançar um pouquinho. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como rei Davi. Eu pulo. Eu falei sobre quebrantamento. Tem gente que é tão duro que não tira o pé do chão. Meu filho do céu vai se converter. Meu Deus do céu. Oh, irmãos, se o Espírito de Deus se move, eu grito, eu danço, eu pulo, eu celebro. Como o rei Davi, sabe por quê? Porque eu estou diante da arca. Agora, sabe o que é louco? Tem alguns momentos, irmãos, e em último lugar eu vou falar disso. Tem alguns momentos que aí a glória vem. Que a glória é tão forte, mas tão forte, que sabe o que a gente dá conta de fazer? Nada. A gente não faz nada, fica parado. E a gente faz silêncio. Psss, psss. Tem hora que você está no chão. Tem hora que você está pulando. Tem hora que... Psss. Reverência. 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 Silêncio fala de reverência. Silêncio fala de temor. Pastor, como que eu sei? A hora que eu ergo as mãos, a hora que eu fico em pé, a hora que eu fico no chão. Olha que louco isso. Que ficar em pé pode ser expressão física de louvar, mas ficar no chão também. Qual que é a regra? A regra não tem regra. Sabe qual que é a regra? É você ser dirigido pelo Espírito. Estava contando para vocês, esses dias para trás, 2 semanas atrás, a gente estava fazendo uma reunião aqui com todos os líderes da igreja, e quando terminou a reunião, eu olhei para o Paulo e falei, Paulo, vamos fazer uma vigília? Vamos. Aí a gente foi para o monte. Irmãos, uma coisa muito doida aconteceu. Estava o Paulo com o violãozinho, o Antônio com o violãozinho, a gente começou a buscar a Deus. Tinha, sei lá, umas 20 pessoas. Tinha nada programado, a gente só foi. Irmãos, a gente viveu de tudo isso aqui lá. Isso que foi doido, não foi? A gente viu tudo isso. Teve hora que estava todo mundo. Teve hora que estava todo mundo no chão. Sabe o que foi louco? Não teve nenhum momento que alguém precisou de falar o que tinha que fazer. Não teve. Parece que tinha um rio. Micael é meu parceiro de rio. Tinha um rio. Aí teve um momento, irmãos, estava todo mundo ajoelhado. Teve um momento, estava todo mundo pulando. Você sabe, teve uma hora que eu não sei porque eu comecei a sair correndo na praça. Eu comecei a sair correndo. Por quê? Porque eu não sei. Eu comecei a sair correndo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não sabia o que fazer diante da presença, diante da arca. Então, sabe o que nós precisamos? De sensibilidade. Porque a adoração não é no corpo, a adoração é no Espírito. Aí às vezes, você está no Espírito, você vai perceber que essa adoração no seu interior te leva a se prostrar, assim como essa adoração pode te levar a ficar em êxtase. Oh, irmãos, vamos finalizar cantando a Deus. Cantar digno de tudo o início. Cantar digno de tudo o início. Não vai precisar de pular não, vamos cantar digno de tudo o início. Se você quiser pular, você pula. Se você quiser vir para o chão, você vem. Mas nós vamos adorar como se nós estivéssemos diante do trono. Oh, irmãos, aí diante do trono a gente pode fazer qualquer coisa. Eu queria te convidar, feche seus olhos.